Saúde o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nos deu nessa noite mais uma palavra em forma de áudio devocional aos nossos corações. Para aqueles que estiverem me ouvindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo e ativem a opção de todas no sininho. Me ajude a fazer esta obra missionária, a qual já venho fazendo há quase 2 anos pelas redes sociais. Glória a Deus. A palavra que o Senhor nos deu neste dia encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 15 até o versículo 19, que tem o tema disciplina e perdão. Vai dizer assim a palavra do Senhor: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Glória a Deus. Na verdade, já tem mais de 2 anos que eu faço essa obra missionária pela internet, pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo WhatsApp. Mas Deus, neste dia, veio nos dar uma palavra, glória a Deus, de forma diferente. Ele veio nos falar, nos ensinar acerca da disciplina e do perdão. Porque quando o irmão pecar contra nós, como nos diz no versículo, se eu não me engano, 21, vai dizer assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei até 7? Jesus lhes disse no versículo 22, Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então até 70 vezes 7 podemos perdoar o nosso irmão. 70 vezes 7 vezes. Não é pra gente calcular este número, mas pra gente saber que devemos sempre perdoar, independente da quantidade de vezes. Nós devemos sempre perdoar ao nosso irmão. Mas se ele peca contra nós, o quê? De qual forma devemos proceder primeiramente? O Senhor manda a gente ir, repreender o irmão e falar entre ele e nós somente: esse está errado, isso que você fez desagradou a Deus, eu não gostei dessa forma a qual você falou, procedeu. E se ele te ouvir, tu ganhaste a teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Em Deuteronômio capítulo 19, versículo 15 vai falar um pouco mais sobre isso, que para todo aquele que fosse perante um juiz, perante um julgamento,
tinha que primeiro ter 2 ou mais testemunhas contra ele, porque se não tivesse testemunhas, ele não seria julgado. Então o Senhor manda a gente levar 1 ou 2 para participar, né, para pelo menos ouvir aquela conversa, como Jeremias quando foi comprar aquele terreno de seu primo na terra de Anatote, se eu não me engano. Ele chamou as testemunhas ali para assinar a documentação daquela terra e para pagar por aquela terra. Que para tudo em Israel tinha que ter testemunha. Eu creio que até hoje é assim, né? Você vai no foro para fazer algo, também tem que ter testemunha, para que toda palavra seja confirmada, apesar que há testemunhas falsas, sim. Mas a Bíblia diz que tinha que ter testemunha. E se não as escutar, se não te escutar, primeiro leva, em segundo lugar leva as testemunhas. Se não escutar as testemunhas, então dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, consideram como gentil e publicano. Então se apresentar perante a igreja, contar a situação, contar o que está acontecendo. E mesmo assim, a pessoa não se arrepender, não mudar, continuar, né, com o mesmo coração duro. Aí agora a Bíblia manda a gente tratar como gentil e publicano, deixar na mão de Deus. E Deus vai fazer a obra. E a outra parte do assunto, o Senhor vai falar sobre o que for ligado na terra e no céu. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Como assim? Como o irmão pastor pode me explicar este versículo? Não estou entendendo. Este versículo se encaixa perfeitamente na acerca, no exemplo, né? Acerca do nascimento e da morte do homem. Quando o homem ou a mulher nasce, ele é ligado na terra. Nasceu, foi ligado na terra. Uma alma está na terra. E quando ele morre, uma alma é cortado da terra, não está mais na terra. E também quando lançamos uma palavra, quando falamos acerca de qualquer coisa, eu vou fazer isso para Deus. Como Ana fez, se Deus me der, eu vou devolver o meu filho para viver na presença de Deus. Ela ligou aquelas palavras dela na terra e no céu. Aleluia. Quando alguém também fala assim, que aquelas palavras de Ana foram ditas na terra, mas também no céu, elas foram ouvidas e foi ligada no céu e na terra, tanto que Deus cumpriu dando seu filho para ela. E quando alguém sai da presença de Deus e diz que não quer saber mais do Senhor, ele foi desligado da igreja e foi desligado no céu também. É sobre esses assuntos que o Senhor está falando quando ele cita este versículo 18. E diz mais no versículo 19: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem. Olha que versículo importante: acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Que às vezes as pessoas recebem coisa que não é, talvez, da vontade de Deus, porque pediram. E Jesus está dizendo aqui no versículo 19 que se 2 pessoas, aleluia, concordarem, Jesus está dizendo que se 2 pessoas concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso o Pai fará. Pode ser qualquer coisa, se tiver concordância entre 2 pessoas, assim o Pai fará. Se o esposo e a esposa concordarem acerca de algo e falar, vamos pedir isso a Deus, pode ser o que for, Jesus nos garante pela sua palavra que assim o Pai fará. O Pai que estás nos céus. Então, o princípio para tudo é a concordância. Se não tiver concordância, Deus não está no negócio. Se não tiver união, Deus não está no negócio. Para concordar tem que estar unido. O Senhor disse na sua palavra: tem como 2 pessoas caminhar juntos se não estiver de acordo, se não tiver união, se não tiver no mesmo pensamento, na mesma concordância, não tem como. Então, princípio para tudo na vida do cristão,
na nossa vida de fé, na nossa fé, é a concordância. Se houve concordância, o que pedirem a Deus, a Bíblia nos diz, Jesus nos diz, que assim Deus, o Pai, fará. O Pai Todo-Poderoso que está nos céus, mas tem que ter a concordância. Isso é muito importante. E a palavra diz: se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Basta 2 concordar. Às vezes não precisa nem a igreja toda, a família toda concordar, mas se 2 pessoas concordou, o Senhor fará conforme o pedido deles. Eu creio também que se esse pedido estiver na vontade do Senhor, assim o Senhor fará. Glória a Deus. Então esta foi a palavra de hoje. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré.